Constituição. Está ali, ó, está aberto. Valendo agora. Vamos dar início à reunião da Comissão de Legislação, Constituição, Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final, hoje, 11 de novembro de 2019, integrando a comissão os vereadores Marcos Salles Zanella, Mário Sérgio Tramonte, Queirone Francisco da Silva, Maicon Coelho e Fernando César Souza. Assim, temos quórum regimental e damos por aberta a presente reunião. E, tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da reunião anterior, colocamos a referida ata em discussão. Em discussão, a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a ata. Em vez de encaminharmos para o expediente, vamos aproveitar já a presença dos representantes da Fazenda, aí, senhor Alexandre, senhora Rubia, para a gente dar início àquela discussão, porque o nosso expediente e a ordem do dia é curtinho, então a gente só vai ter, vamos já separar 15 minutos, depois já estão liberados, que a nossa sessão ela tem que encerrar às 4h30. Mas o motivo da convocação dos senhores é porque alguns vereadores, né, e esse foi um requerimento feito pelo vereador Mário Sérgio, endossamos, aí foi a comissão, à unanimidade, aprovou. Nós estamos recebendo na casa vários projetos de lei de anulação e suplementação ou de adequação do orçamento, e eles vêm sem mensagem alguma, sem esclarecimento algum. Embora a Fazenda possa entender que a menção às contas seja suficiente para esclarecer, nós, o Legislativo, entendemos que, pelo menos na mensagem, não no projeto em si, mas na mensagem que antecede todo o projeto, seria útil para que a gente pudesse ter exata noção de onde foi, porque o orçamento, claro, o orçamento sempre é uma previsão de um ano antes, e a gente sabe que isso é muito comum e necessário à Fazenda fazer essas adequações. Mas nós ficaríamos mais confortáveis em votar, mais seguros, eu diria, se houver uma clara explicação da Fazenda, por que estão tirando 500 mil de uma pasta, ou de um departamento, ou de uma determinada conta, cancelando aquilo e suplementando outra. Enfim, acho que essa explicação, não sei se algum vereador quer acrescentar mais alguma coisa, mas essa era a principal razão da convocação dos senhores, e por isso eu passo a palavra aos senhores. Boa tarde a todos, presidente, vereadores. Como já conversamos anteriormente, até a própria sessão, eu dei uma analisada em alguns projetos anteriores que a gente mandou e realmente, como é feito pela equipe técnica, que já entende bem não só dos números de valores, mas dos números das dotações, né? É 33,90, 44,90, e para a gente, claro, fica mais fácil isso, mas às vezes chega para o vereador não está habituado a essa numeração toda, tal. Então, a gente concorda que precisa haver uma, como se chama tecnicamente, uma exposição de motivos, né, da mudança orçamentária, e como o presidente bem falou, foram estimativas, né? A gente faz sempre com uma margem. Por exemplo, a folha de pagamento, muitas vezes a gente utiliza os 5%, né, o 0,5% ao mês, que dá 6%, ou até 5% a última vez que tivemos, e aí a inflação dá um pouco menos, então acaba às vezes sobrando um pouquinho de orçamento, e a gente usa em lugares onde está faltando. E fim do ano é onde há a maior ocorrência disso, né, por causa das limitações, né, começa a acabar o orçamento e a gente começa a fazer essa troca de lugares para tentar o equilíbrio e o fechamento. Então, onde mais acontece é na saúde e na educação, essas mudanças, né, a maior ocorrência de mudanças. Eu já conversei com a secretária Sueli, para quando houver a motivação, né, que vem da secretaria, a motivação para nós da Fazenda, pedido de mudança orçamentária, que já venha uma explicação, né, detalhada do motivo, né, que se quer fazer essa mudança, e a gente também faz a nossa inclusão e manda para o jurídico subir, então, o projeto com essa exposição de motivos mais detalhada para que, logicamente, os senhores possam aprovar sabendo exatamente o que está acontecendo tal, e, né, não passe a coisa assim, nada desapercebido. Então, vocês podem contar com a gente vai imediatamente mudar e melhorar essa exposição de motivos e
continuamos também à disposição para maiores explicações. Só para pontuar, secretário, a razão, talvez o fator decisivo foi o fato que a gente constatou em 2 ou 3 projetos de lei que a mensagem era exatamente igual. Claro, talvez seja a praxe... Genérica, né? Genérica. A mensagem dizia que a proposta, o projeto de lei era para adequar o orçamento. E é uma condição óbvia do projeto de lei. Então, isso nos provocou. Algum dos vereadores quer usar a palavra? Acho que é só, a gente não quer, que nem o vereador falou antes, é uma questão de segurança, para que a gente vote uma coisa assim, sabendo, ou pelo menos tendo claro, porque a nossa função é fiscalizada. De repente, tu vota uma coisa sem ter nenhum conhecimento, e alguém vem nos cobrar, fica chato até porque tu não tem a explicação da votação. Claro que não vai ficar par de tudo, né, mas quanto mais explicado, melhor, mais segurança dá tanto para a secretaria quanto para nós, né? Sem problemas. Secretário, existem pessoas que fazem as perguntas para a gente também, entendeu? Pessoas comuns, né? Depois vocês aprovaram lá 1 milhão e pouco lá para a saúde, vocês sabem para que é, né? Aí, com essas definições, a gente pode responder as perguntas de quem pergunta para a gente, certo? Vindo os esclarecimentos para os lados que vão. Da minha parte, seria isso. Obrigado. E só para ratificar o objetivo, por exemplo, né, aquele episódio polêmico aí das emendas parlamentares, né, isso explica bem a preocupação da casa, porque era um dinheiro que, em tese, teria que ter sido repassado ano passado, foi repassado esse ano, e isso tem esses reflexos, impactos orçamentários, e aí daqui a pouco a gente faz uma fiscalização, uma análise, uma pesquisa em cima de um fato do ano passado, e daqui a pouco está tendo que voltar projeto de lei para adequar o orçamento que pode ter sido ou não derivado daquela hipótese, daquele fato, né? Não é uma hipótese, é um fato. Então, essa hipótese de que se está votando alguma coisa para cobrir alguma coisa, sabe, nos deixa sempre dúvida, e essa dúvida ela é ampliada exatamente pela omissão da mensagem, de não vir esclarecido. Mas, diante do seu posicionamento, a gente já tinha feito a conversa anterior, eu creio que o objetivo foi alcançado. O vereador Marcelo quer fazer essa palavra? Só para comentar do projeto que foi trazido aqui, que é o do 300 mil, né? Ontem anula esse suplemento de 300 mil, que é o que nós estamos fazendo a relatoria ali. Então, a secretária explicou lá embaixo, né, que é dos deputados e que vai para o fundo, aí o pessoal da União, aí, até aquele 1.700.000 também, eu não tenho projeto aqui na mão, mas a gente quer o destino dele, né? Onde é que é isso da União? Vai para o pessoal da União dos Bairros aí, né? Então essa que é a questão da explicação. É isso, a gente sabe. Se nenhum vereador tiver mais nenhuma ponderação, eu só gostaria de indagar, aproveitar a presença do vereador, até porque a gente discutiu isso semana passada. A LOA não tinha que ter sido já enviada? Não foi enviada ainda? Ainda não foi protocolada, né? Não foi? Algum motivo especial, jurídico, não? E acho que do jurídico ainda não veio. Mas a gente teve aquele atraso inicial, né, da LDO, que já foi justificado. Aqui, na verdade, a gente atrasou quase o mesmo tanto na LOA, mas em função do primeiro atraso lá. Então, mas ela está pronta, tá no jurídico e deve subir hoje. Perfeito, obrigado. Vocês querem fazer mais alguma ponderação? Não, acho que... Então, agradeço a presença, secretário, a Rúbia. Obrigado. Obrigado. Obrigado, então. Dando continuidade à nossa sessão, estão dispensados, isso. Quiser, podem também acompanhar a sessão, caso queiram. Tá ok. Vamos dar início, então, ao expediente, efetuando a distribuição das matérias que foram despachadas para esta comissão. E temos apenas um único projeto, que é o projeto de lei complementar número 38 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo da lei complementar número 110, que institui o Código Tributário do município de Rio do Sul, e é a pauta de valores. Como só temos ele, algum vereador quer se dispor a relatar? Vereador Fernando? Então, fica nomeado como relator o vereador Fernando. E, então, passamos aí às matérias da ordem do dia, fazendo a discussão, votação dos pareceres dos projetos já devidamente relatados pelos respectivos vereadores. Temos
o projeto de decreto legislativo número 13 de 2019, que outorga o título de cidadão rio-sulense. O parecer dessa comissão é do vereador Mário Sérgio Stramoschi, que eu passo a ele a palavra. Outorga o título de cidadão rio-sulense. Posso ler só os nomes, para precisar ler tudo? O nome do homenageado e o vereador? Que o texto é o mesmo, leio só o primeiro? Mas você vai ler o projeto? Não, todos os... Mas o senhor tem que ler o parecer da relatoria? Não Sim. o projeto. Não é o... Opa. Oh, eu estou indo errado, então. Eu acho que é aquilo lá. Parecer. Eu achei que tinha que ler tudo aquilo. Tendo sido nomeado relator da matéria pelo presidente dessa comissão, passo a expor o meu parecer e voto. O projeto de decreto legislativo 13 de 11 de outubro de 2019, que outorga o título de cidadão rio-sulense. A outorga do título de cidadão rio-sulense será entregue a 10 cidadãos rio-sulenses indicados pelos nobres edis, que se destacaram e que colaboram com o crescimento e desenvolvimento do nosso município. Parecer e voto. Sendo assim, concluo a presente matéria está revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, pela qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. 8 de novembro de 2019. Em discussão, o parecer? Eu só faço uma ressalva que não são 10, são 9. Eu não indiquei. Mas Bem se eu lembrado. faço a ressalva para constar na ata da comissão, acho que não há necessidade de alterar o parecer. Certo. Não precisa citar os nomes aqui, né? Eu já estava Não há querendo citar os necessidade. nomes. Não há necessidade. Feita a ressalva, nenhum vereador mais tem alguma oposição. Então, os vereadores que botam o parecer em votação, os vereadores que concordam ficam como estão, os que não concordam se manifestam. Aprovado o parecer, só peço à secretaria que faça a ressalva de 9 São 9. vereadores. Temos ainda em análise o projeto de decreto legislativo 14 de 2019, de autoria da mesa diretora, que outorga a comenda escrava Anastácia ao senhor Eurival Marcelino Domingos, o KIC. O parecer da Comissão de Justiça também é do vereador Mário Sérgio. Eu devolvo a ele a palavra. Tendo sido nomeado relator da matéria pelo presidente dessa comissão, passo a expor meu parecer e voto. Relatório. O projeto de decreto legislativo número 14, de 22 de outubro de 2019, que outorga a comenda escrava Anastácia ao senhor Eurival Marcelino Domingos, o KIC. A outorga ao senhor Eurival Marcelino Domingos, KIC, se dá pelo destaque às suas atividades no município de Rio do Sul, nos termos da Lei 4.435, de 31 de agosto de 2016. Sendo assim, concluo a presente matéria está revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pela qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Rio do Sul, 8 de novembro de 2019. Em discussão, parecer? Não havendo discussão, coloco o parecer em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer com susto. Algum dos senhores tem algum assunto para a palavra livre? Nesse período ficou sem o advogado da casa, né? Por isso que alguns pareceres não têm parecer constitucional dele, né? Não tem? Estava em férias, né? Bom, na realidade, aí cabe a cada relator também analisar, né? Aham. Mas esses assuntos aqui acho que são tranquilos, né? Então, nada mais havendo tratado, damos por encerrada a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião dessa comissão, que será realizada no dia 18 de novembro, às 16 horas. Boa tarde a todos.
Reunião da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. Integra a comissão os vereadores Azeli da Silva, Marcos Salles Zanella. Calma aí. Momento. Que legal essa. Não, estava no Atos. Vamos lá, então. Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Integra a comissão os vereadores Carissa Jacomini, Herone Francisco da Silva, Unene, Ricardo Pinheiro e Zeli da Silva. Por haver qual regimental, damos por aberta a presente reunião. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata e da reunião anterior, colocamos a referida ata em discussão. Em discussão a ata, não havendo discussão, colocamos a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam na comissão. Os contrários, que se levante. Aprovada a ata. Expediente. Inicialmente, efetuaremos a distribuição das matérias que foram despachadas para essa comissão. Temos o projeto de lei complementar número 38/2019, de autoria do prefeito municipal. Altera anexo da lei complementar número 116, 17 de setembro de 2003, que institui o Código Tributário do município de Rio do Sul. Quem gostaria de pegar a matéria? Algum vereador? Vereadora Zeli, obrigado, vereador. Nas sequências, agora vamos colocar os projetos que temos para votação dos pareceres para essa data. Temos apenas um parecer, o PLC 21/2019, que é o projeto de lei complementar. Autor, James Rides da Silva. Quem tem o parecer que fez? Eu. Vereadora Zeli. É no final agora. Comissão de Finanças e Orçamento. Tendo sido nomeada relatora da matéria pelo presidente desta comissão, passo a expor o meu parecer e voto. Relatório. O projeto de lei complementar número 21, de 12 de julho de 2019, de autoria do vereador James Rides da Silva, que apresenta dispositivo na lei complementar número 163, de 12 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o plano diretor do município de Rio do Sul. A intenção do vereador é realizar uma alteração ao plano diretor do município, onde acrescenta a punição aos proprietários de imóveis edificados com características de abandono. Com a alteração, os proprietários sejam notificados para que realizem a limpeza do imóvel e, caso não o façam, serão multados e, permanecendo a falta de manutenção, a demolição como consequência final. Parecer e voto do relator. Cabe-se ressaltar que, para a alteração do plano diretor, foi exigido a fazer audiência pública de modo a cumprir como requisito forma de participação popular, o expresso no artigo 141 do inciso 3 da Constituição Catarinense, onde foi realizada no dia 17 de outubro de 2019, às 18 horas, na Câmara Municipal, para que o autor pudesse explicar à população a intenção do projeto, bem como enviado o teor do projeto para a Comissão Permanente do Plano Diretor. Assim, visto que os requisitos foram cumpridos corretamente, o referido projeto de lei complementar se torna constitucional.
Realmente vejo um projeto necessário, pois percebemos em nossa cidade que alguns proprietários abandonam suas casas e assim enchendo de lixo e tornando um local para a procriação de animais e insetos que colocam em risco os vizinhos dessas edificações. Sendo assim, concluo pela compatibilidade e adequação orçamentária financeira do projeto, motivo pela qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Rio do Sul, 5 de novembro de 2019, Zeli da Silva. Em discussão, o parecer da vereadora Zeli. Não havendo discussão, colocamos em votação. Os vereadores forem favoráveis pela mesma comissão, os contrários se levantam. Aprovado pela totalidade dos vereadores. Palavra livre. Não tendo ninguém para se pronunciar, nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião da comissão, que será realizada no dia 18 de novembro, às 16h30. Boa tarde. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social, Política, Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. Data do dia 11 de novembro de 2019. Integram a comissão os vereadores e a vereadora Zeli da Silva, Marcos Sávio Zanella, Maicon Coelho, Carísio Sávio Giacomini e Ricardo Pinheiro. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da reunião anterior, colocamos a referida ata em discussão. Em discussão a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata. Inicialmente, efetuaremos a distribuição das matérias que foram despachada para esta comissão. Não tem nenhum projeto para distribuir, então vamos para... Efetuaremos a matéria, exposição e discussão em primeira votação dos pareceres, dos projetos já devidamente relatados pelos respectivos vereadores. Solicito ao vereador Maicon que faça a leitura do seu projeto. Só um pouquinho, vereador. O PL 62, 2019,
que denomina Carlos Alexandre Schmidt a Unidade Básica de Saúde do bairro Santana. Do bairro Albertina, desculpa. 69 ou 62? 69, vereador. Ah, tá. 62. Não tem. Projeto de lei número 69, de 10 de setembro de 2019, de autoria do vereador Marcos Norberto Zanis, que denomina Carlos Alexandre Schmidt a Unidade Básica de Saúde, UBS, do bairro Albertina. A norma em questão determina que a denominação em homenagem à pessoa só pode ser dada a falecidas, e ainda com notável contribuição ao município, ao Estado, ao país, no campo das artes, letras, ciências, política, esporte, bem como no campo econômico-social e nas armas em defesa da pátria. A lei municipal explicita que, para a denominação de ruas com homenagem a pessoa deve a mesma ser falecida e ter dado certa contribuição ao município. Assim, vista a documentação anexada ao projeto, verifica-se que a pessoa homenageada com a denominação cumpre as exigências da lei municipal. Parecer e voto relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de interesse público, motivo pelo qual eu voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Passa a palavra, presidente. Em discussão, o parecer do vereador Maico. Qual que é o histórico desse senhor? Eu não, é que não abre aqui. O que que ele... Qual a contribuição Qual é o nome dele? Eu não dele? conheço. Pelo nome, eu não conheço. Schmidt. Carlos Alexandre Schmidt. Schmidt. Eu também não conheço. Morreu Sabe com... que é uma coisa que me É deixa... que ele morreu com 24 anos. Por isso que eu perguntei. Sim, eu não, eu não o Carlos conheço. Alexandre Schmidt. Ele faleceu em 2006, com 24 anos. Será que não era aquele cantor que morreu, cantava e trabalhava numa farmácia? Confesso que eu não sei. Pois é, tu estás achando que não deu tempo dele fazer tanta coisa assim? É porque o próprio parecer menciona, né, que tem que ter contribuição e tal, e eu não É conheço. o primeiro não passo, sei. falecido, né? Agora, o que ele contribuiu está no documento, agora não fica aberto, né, no sistema, né? Ele era tetraplégico, pelo menos na comissão, na certidão de óbito, está dizendo que ele era, ou morreu nessa condição, tetraplégico. Esquisito. É que o óbito é de Floripa, foi enterrado na Aurora, mas qual é o endereço dele? Na Albertina, não, pelo menos morreu na Albertina. Enfim, é que eu queria conhecer, né? Quem é o vereador aqui? O Marcos, presidente. o presidente. Na realidade o presidente poderia esclarecer, mas achei que, porque aqui tem anexos aqui, só que não está abrindo. Por isso que eu perguntei também. Não abre nenhum anexo. Mas tu sabe que eu ainda acho o que não devia... Não abre, daí ele vai para outra tela e não abre. Eu acho ainda mais equivocado é um político. Botar nome de político porque o que ele fez, o político, na verdade, ele recebeu salário para isso, né? Ele não... O que ele fez foi com o dinheiro do povo. Boa tarde. Queremos aqui citar a presença aqui do Dr. Jason, né? Do Kleber e o outro, Maurício. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos aguardar um pouquinho para ver se o Marcos está aí para a gente ver o histórico. O senhor gostaria, vereador? Aham. E o histórico conta, morreu aos 24 anos, acidente de bicicleta. Não consta nada do que está ali como requisito. Assim, é muito delicado falar disso, né? Quem o indicou, por certo, tem os motivos, e ele deve ser em algum círculo, e muito provavelmente no círculo de quem o indicou, pessoa com qualificação para tal. Mas é que nem entregar título, né? Eu acho que a gente tem que valorizar quem recebe, escolher de forma clara. Se a gente dá porque, enfim,
tem muito para falar disso, mas é que não está. Para mim não está claro aqui, mas isso também pode ficar para plenário, enfim, sei lá. Mas... Podemos fazer um pedido de vista para ter um esclarecimento mais claro na próxima? O senhor gostaria, vereador? Então, coloco o pedido de vista do vereador Maico em discussão. O vereador Zanella. Então, aprovado aí. Está em discussão? Aprovado o pedido de vista do vereador Zanella. PDL 13 de 2019, projeto de decreto legislativo. O autor, mesa diretora, outorga título de cidadão rio-sulense. Vereador Zanella. O projeto... É o relator. Relatório. O projeto de decreto legislativo número 13, de autoria da mesa diretora, outorga título de cidadão rio-sulense. O projeto visa conceder o título de cidadão rio-sulense pelos relevantes serviços prestados no município de Rio do Sul, nos termos da Resolução 954, de 23 de março de 2018, aos seguintes senhores e senhoras: Narciso José Schmidt, Tânia Mara Rocha Moratelli, Darcy Martins Carneiro Júnior, Darcy Inácio Reiner, Úrsula Jung Huegen, Hamilton Cunha, Fábio dos Santos Kister, Adair Machado Sequete e José Gonçalves da Costa. Eu, apesar de ser mérito, eu tenho meus pensamentos com relação a isso aqui, mas com relação aos indicados, cada vereador que faz a indicação, não há contestação à indicação de nenhum deles, e ao mérito da homenagem, razão pela qual entendo que a matéria está revestida do interesse público, motivo pelo qual voto pela aprovação em primeira discussão e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento. Em discussão, o relatório do vereador Zanella. Não havendo discussão, coloco o relatório em votação. Aprovado o relatório do vereador Zanella. PDL 14 de 2019, do decreto legislativo da mesa diretora. Outorga comenda escrava Anastácia ao senhor Orival Marcelino Domingo Rique. O relator é o vereador Maico. Projeto de decreto legislativo número 14, de 22 de outubro de 2019, de autoria da mesa diretora, que outorga a comenda escrava Anastácia ao senhor Orival Marcelino Domingos Quique, a comenda instituída através da Lei Municipal número 4.435, de 31 de agosto de 2006, tem por objetivo conceder honraria em comemoração ao Dia da Consciência Negra, ao representante ou descendente que se destacar em suas atividades durante o ano. A homenagem se presta ao senhor Orival Marcelino Domingos, cabendo ao Poder Legislativo apenas a homologação de tal indicação, caso concorde com a contribuição na luta pela conscientização da igualdade racial. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de interesse público, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Em discussão, o relatório do vereador Maico. É o Kiki? Exato. Ah, trabalhava na Telesc, né, e do Clube de Juventude ali, né? Sim. Ainda em discussão, o relatório do vereador Maico. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovado o relatório do vereador Maico. Palavra livre? Ninguém tem nada? Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião, convocando o senhor e a senhora vereadora para a próxima reunião da comissão, que será realizada no dia 18 de novembro, às 17 horas. Meu muito obrigado e uma boa semana a todos.